Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 4. Os desafios prosseguem. Utilizando-se do momento feliz, no qual o amor vencer o ódio, abriu espaço para futuras transformações no sofrido perseguidor. O venerável Dr. Bezerra dirigiu-nos a palavra jovial e elucidou-nos. Iniciado o labor para o qual aqui nos encontramos, cabe-nos dar prosseguimento aos compromissos relevantes da fraternidade com imediato atendimento a outros corações aflitos. Há alguns dos companheiros que se encontram reencarnados com tarefas definidas e não estão sabendo conduzir-se. Nesse grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências de todo porte que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, advertindo-os quanto às responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Compreensivelmente, este é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Não se deve atuar de maneira intempestiva, buscando-se sempre a figura incomparável de Jesus como modelo único, interrogando-se quando a situação for vexatória. Que faria o mestre neste momento? Como agiria? Ungir-se de humildade e de compreensão pelo outro, o seu próximo. Proceder-se de maneira edificante, sem permitir-se que as paixões do ego, a presunção e o despotismo assumam o comando. É inadiável o dever de voltar-se à simplicidade e à humildade real, despir-se dos títulos enganosos do poder temporal, mesquinho e irrelevante para dialogar, compreender, ajudar e encontrar o melhor caminho para seguir-se solidário e jamais solitário. Ao mesmo tempo, conscientizar-se da própria fragilidade ante as circunstâncias tentadoras de todo porte, tanto aquelas que se referem à libido em suas variadas expressões, como outras que impulsionam ao domínio dos outros, à falsa superioridade, à aparente invulnerabilidade diante dos fenômenos atraentes e perturbadores. O passado está sempre em manipulação do presente. Desse modo, é indispensável agir-se com equilíbrio hoje para que o futuro seja de renovação e de harmonia íntima. Não poucos líderes do nosso movimento na Terra vêm esquecendo-se do compromisso saudável, de como Allan Kardec atendia os desafios que enfrentava durante a construção e divulgação do Espiritismo, as acusações que foi vítima, as tentativas de desequilibrar-lhe a emoção, a falta de siso e de conduta edificante de inúmeros amigos que o traíam e o acusavam, mas, apesar de tudo, manteve-se sempre fiel ao ideal e à mensagem libertadora. Os irmãos adversários, os denominados obsessores, agem contra o bem e contra as pessoas, mediante suas contribuições vibratórias que lhe permitem a sincronização de ondas mentais pelas quais intercambiamos as ideias, os pensamentos, os sentimentos. Nunca será demais manter-se cada um em postura de simplicidade e receptividade, denodados e fiéis ao trabalho que nos cabe realizar, embainhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões que se multiplicam férteis nos terrenos das instituições. Nesse sentido,
a vigilância para manter-se cauto e casto no desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, aos enfermos que buscam amparo e, muitas vezes, transformando-se em seduções perigosas pela facilidade e despudor que lhes facultam expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Logo mais, estaremos atendendo um desses últimos fenômenos, que é fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo, em cujo encalço nos encontramos. Silenciou por um pouco e, de imediato, convocou-nos a visitar o diretor de respeitável sociedade que estava sendo atacada ferozmente pelas sombras. Intrigas insidiosas geravam desconforto. Frivolidades e acusações indébitas substituíam a fraternidade. Grupos fechavam-se e agrediam outros. Setores de atividades na casa isolavam-se e tentavam sobrepor-se aos demais. Competições e desavenças por cargos substituíam a simplicidade em campo de batalha e a perda da sintonia com a espiritualidade superior, lentamente transferida para os serviçais do Anticristo que se haviam infiltrado nos diversos setores, que envolviam os seus responsáveis, que se censuravam reciprocamente, mas não se examinavam. Volitamos até um apartamento luxuoso num belo edifício no qual residia o presidente da sociedade agredida, esta conhecida como das mais respeitáveis pela folha de serviço à humanidade e pela dignidade que sempre fora preservada em todos os seus membros, menos agora, quando atravessava a crise do desconcerto e da invasão dos mistificadores do além. O senhor Eduardo encontrava-se adormecido, mas em espírito lutava com o inclemente adversário que lhe provocava pesadelo, deixando-o suarento, alarmado. Nesse momento, sem perceber a nossa presença, o irmão Germano foi convidado, sem palavras, a aplicar energias saudáveis no companheiro encarnado, enquanto o Virgílio atraía a atenção do perseguidor, que se voltou na sua direção e blasonou arrogante. Até que enfim chegaram os lacaios do Cordeiro. E entregou-se a gargalhadas zombeteiras com expressões faciais deformadas. O dedicado espírita mineiro, com paciência e compreensão, respondeu mansamente: sim, somos os lacaios do Cordeiro, dedicados a amparar os lobos esfaimados e oferecer-lhes o pábulo que mata para sempre a fome de amor e de compaixão. Enquanto o diálogo prosseguia, vimos o Dr. Carneiro de Campos amparar o Sr. Eduardo com carinho paternal e retornamos ao centro de atividades sob o comando mental do nosso guia. O litigante que se voltara contra o irmão Virgílio não se deu conta que fora também conduzido conosco, tal seu estado de fixação nos propósitos morbosos que o sustentavam. O mentor solicitara antes ao irmão Elvídio que buscasse no lar uma jovem médium que se encontrava em momento de grave decisão. Abusada sexualmente pelo dirigente da instituição, que se aproveitara da sua invigilância e tormentos íntimos para seduzi-la, sob a inspiração do adversário espiritual que veio conosco. Quase que concomitantemente adormecida, deu entrada na sala a moça equivocada, sob os cuidados de bondosos auxiliares espirituais. Depois de instalados em 2 leitos adrede preparados no recinto, fomos convidados a despertar a jovem,
o que fizemos com delicadeza e sentimento paternal. Ao mesmo tempo, o Dr. Carneiro despertou o Sr. Eduardo. Adquiriram vagarosamente a lucidez ambos os visitantes, quando foram esclarecidos que ali estavam em uma reunião espiritual para tratamento e acerto das dificuldades em que se encontravam envolvidos. O Sr. Eduardo não ocultou o constrangimento que o acometeu, ainda mais quando viu a moça que ele enredara nas inconveniências do seu comportamento. Por sua vez, a jovem iludida demonstrou grande surpresa e alegria ao vê-lo e exclamou com simplicidade: Deus seja louvado pelo nosso encontro. Atraídos ao semicírculo em que nos colocamos, foram convidados a sentar-se. A seguir, o mentor solicitou que Iracema, a convidada, continuasse a traduzir o seu contentamento. Comovida com o encontro que não entendia, desvelou-se e informou com veemência ao amante. Como lhe afirmei antes, a gestação agora foi confirmada após o exame que me foi solicitado pelo médico. Tomado de desagradável surpresa, o Sr. Eduardo retrucou irritado. Você sabe que não pode ter esse filho. Não ignora que sou casado e tenho família. Demais, como você explicará aos seus familiares e aos nossos frequentadores a presença dessa criança? Quem você dirá que é o pai da criança? Irá por acaso destruir-me, humilhar-me diante de todos? Você sabia que eu era comprometido e que o nosso sentimento teria que ser mantido em discrição. Ele emitia ondas de cólera que alcançavam a moça, que a afligiam, levando-a às lágrimas. Deve ser um pesadelo, o mesmo que me perturbou há pouco, gritou o dirigente aturdido. Com bondade, o mentor esclareceu-o de que não se tratava de um pesadelo, mas de um encontro espiritual para que fossem regularizados os problemas que se avolumavam na instituição e necessitavam ser obstados, de modo que se voltasse à pureza de comportamento, ao respeito ao próximo e aos deveres espirituais. O espírito, que se encontrava em processo de reencarnação, através de Iracema, expressava por meio dos fluidos eliminados o estado de perturbação em que se debatia. Ao notar minha estranheza, o amigo Dr. Carneiro explicou-me que se tratava de uma reencarnação muito grave, porquanto era programada pelos adversários do Mestre Jesus e que fora preparada para criar embaraços muito sérios em relação ao genitor desajustado, com o objetivo de desmoralizar a respeitável instituição que dirigia. Não pude furtar-me à interrogação espontânea que me brotou da alma. Esses espíritos infelizes podem programar reencarnações? Até onde vão as suas possibilidades? De que forma podem interferir desse modo nas atividades humanas? Sem qualquer enfado, o benfeitor explicou-me com paciência. Tudo o que existe e ocorre encontra-se sob a supervisão superior dos embaixadores do Pai, e no querido planeta, sob os cuidados do amigo incomparável Jesus. Enquanto os desafortunados atrevem-se em organizar programas que dificultem a execução dos labores evolutivos das criaturas, tornam-se, por sua vez, objeto das soberanas leis que desconhecem e passam a ser responsáveis pelos acontecimentos infelizes que os dispensariam, pois que a providência dispõe de meios eficazes para todas as circunstâncias. Atrevidos e ambiciosos, acreditam-se possuidor de forças e de recursos para programarem reencarnações perniciosas, de intrometer-se em projetos relevantes em edificação de alto porte, com propósitos infelizes de destruição a longo prazo. Eis porque a vigilância e a oração nunca podem ser descartados,
porquanto se tratam de recurso preventivo contra o mal que ronda incessantemente os passos da humanidade em todos os tempos. O primeiro passo eles conseguiram com êxito ao utilizar-se da debilidade moral do irmão Eduardo, que, portador de sexo viciado, em vez de amparar a necessitada que lhe buscou auxílio espiritual, complicou-lhe a existência com o tormento da sua sedução sob o controle dos inimigos dele próprio e da sociedade que dirige. O sexo na atualidade terrestre, como em todos os tempos passados, guardadas as proporções, tem sido rampa de descida moral lamentável, que complicou muitas existências. Nesse sentido, vemos a naturalidade com que muitos asfixiados das paixões inferiores acreditam-lhe consideração, sempre em defesa dos direitos de exercer-se a função sexual conforme se apresente, mesmo que em violência contra as leis de equilíbrio, de renovação moral e espiritual dos seres humanos. Pude observar que o senhor Eduardo encontrava-se enleado em fluidos muito grosseiros, defluentes dos pensamentos em desalinho no cotidiano e na conduta desenfreada que se permitia, porquanto, embora a aparente dedicação aos compromissos espíritas, era frequentador de casas de tolerância, onde procurava dar vazão aos instintos mais vis. O matrimônio que deveria respeitar e a paternidade que lhe cabia dignificar já não mereciam qualquer consideração, o que explodia em problemas domésticos, brigas contínuas com a esposa, que lhe notava conduta vulgar e já não suportava dissimular os problemas domésticos. Naquele momento significativo, Dr. Bezerra buscou acalmar o companheiro revoltado, que se tornava pedra de escândalo na comunidade que deveria honrar com exemplos de elevação, renúncia e abnegação. "O irmão e amigo", disse-lhe o nobre médico, "não tem por que ficar irritado com a revelação que lhe confirma o fruto da insensatez. Num relacionamento como o que o amigo se permitiu, sem tomar as providências impeditivas necessárias, era inevitável a ocorrência da gestação, especialmente num comportamento atentatório à dignidade pessoal da jovem inexperiente que foi usada com imprudência, assim como em relação a todos que frequentam a instituição, que deve ser dignificada pela conduta dos seus dirigentes." "Eu não posso assumir essa paternidade", exclamou ruborizado. Pensasse no assunto antes das atitudes reprocháveis que manteve, quando ludibriou a boa-fé da cliente, que lhe buscou socorro e teve agravados os seus problemas. Há uma solução muito fácil, que é o aborto, porquanto ainda há muito tempo, já que a gravidez deve ser recente. Como se atreve o amigo em pensar no hediondo crime do aborto perverso? Essa criança deverá nascer a fim de ser educada nos princípios cristãos e não para dar curso ao objetivo para o qual está sendo preparada para o renascimento. O amigo não ignora a nuvem de testemunhas a que se referia o apóstolo Paulo, que a todos acompanha, exceto se a sua crença é apenas um adorno intelectual e um mecanismo de exibicionismo cultural, distante do comportamento saudável que confirma a excelência da crença. A vida é patrimônio de Deus, que somente Ele pode decidir a respeito da sua manifestação ou interrupção. Qualquer tentativa para o abortamento da existência em recomeço, a fim de ocultar as consequências da insensatez, é a atitude que mais lhe agrava a existência e que irá contribuir para futuros sofrimentos que devem ser evitados desde este momento. Ninguém consegue dissimular, ocultar a verdade para sempre, por mais habilidade de que se disponha.
momento chega em que a própria consciência, que permanece obnubilada, liberta-se das injunções impeditivas e apresenta-se em forma de culpa tormentosa, que leva o paciente a suplicar o retorno ao corpo físico sob deformações genéticas e transtornos mentais, em tentativa de esquecimento e reparação da hediondez perpetrada. Mas o que será de mim? Interrogou angustiado e em desespero. Com a mesma energia, embora com suavidade, o mentor respondeu: o irmão não desconhece que cada qual colhe onde e o que semeia. Até então, você vem burlando a confiança dos familiares, dos companheiros e, auto-hipnotizado pelo prazer doentio, tem se deixado arrastar para a luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia de sua mente com espíritos inditosos que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Sabedor do objetivo da terceira revelação, que é o de desvelar o Evangelho de Jesus perfeitamente atualizado para uma sociedade aturdida que tem necessidade de diretriz e de equilíbrio, não se tem mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual, como é a em que se encontra. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referentes a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com desfaçatez. Certamente ocorrerá um escândalo, muito ao gosto dos desvarios atuais, mas, lembrando-se da recomendação de Jesus à mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que a partir daquele momento não voltasse a comprometer-se mais. Isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criar interminos embaraços entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos, que já vivem aflitos, ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano. Sem dúvida, mas a verdade que sempre triunfa será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que você se torna um homem de bem. Como afirma, os familiares dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham um respeito que o amigo já não merece. O conhecimento espírita é libertador e não se submete a vexames de tal monta, tendo em vista proteger o indivíduo em prejuízo da sociedade. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes a existência post-mortem e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência na instituição, que vem maculando com os deslates praticados, e a do escravo do sexo em desalinho. A disciplina em todos os sentidos é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. O prazer que aparentemente proporciona alegria é ópio, cujo efeito logo passa, exigindo dose sempre mais vigorosa depois. Nesse momento, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começou a aplicar-lhe passes, enquanto ele, tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar, ao conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitira. A aplicação de energias bem dirigidas acalmou-o, e pouco, até que, vencido pelos fluidos saudáveis, adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava os diálogos com expressão de angústia e medo, embora estivesse amparada pelo irmão Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e de compaixão.
Logo após, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e elucidou. Confie em Deus, minha filha. O filhinho deverá renascer através do seu corpo. Não tema as consequências das atitudes insanas que se permitiu. Você não poderá justificar-se ignorância em torno do estado civil do nosso amigo Eduardo. Sabia-o pai de família e facultou-se dominar pela sedução com que foi envolvida. E ele me aceitará após estes acontecimentos? Indagou entre lágrimas. O futuro, respondeu Gentil. Somente Deus o conhece, não nos cabendo devaneios neste momento. O que é certo e inegável é que o ser que se encontra em processo de reencarnação merece todo o nosso carinho e o seu desvelo de mãe, embora a sua inexperiência neste momento. Desde que você permitiu-se a leviandade comportamental, cabe-lhe arcar com as consequências advindas, quer o genitor assuma ou não a paternidade. Invariavelmente, a mulher possuidora de sentimentos elevados e mais sensível ao sacrifício, assume as responsabilidades do lar, mesmo quando destroçado desde o início. Deus não lhe faltará com os socorros próprios à educação e orientação do filhinho que recomeça a experiência evolutiva sob a coerção de forças antagônicas. De um lado, o compromisso com o grupo que espera dele ações cruéis, e de nós outros, que trabalharemos a fim de que encontre o caminho do bem. Enunciada uma prece comovedora pelo venerando mentor, a atividade foi encerrada e encaminhados os participantes para os núcleos dos próprios interesses emocionais.